de São José dos Campos e viemos para Monteiro Lobato, no bairro do Souza, conversar com o corredor de montanha e proprietário da Escola de Montanhismo, Hamilton Miragaia. Obrigado, Hamilton, por nos receber aqui na sua casa, na Escola de Montanhismo. Hamilton, eu como seu fã, tendo você como mestre, vendo você representando o nosso país aí, nessas corridas de montanha, como é que foi essa trajetória aí, Hamilton, até chegar a correr montanha? Eu acho que intuitivamente, né, toda criança tem um sonho, né, de subir no ponto mais alto, de entrar numa trilha e correr, né? E a corrida de montanha, né, que é um nome popular, mas dentro da modalidade é trail running, né, que é corrida em trilhas, né, trail de trilhas, e sky runner, que é subir até o ponto mais alto de uma montanha. Essas são as duas modalidades que a gente tem no Brasil, né? Que uma já é pela CBAT, Federação Brasileira de Atletismo, ela já reconhece trail running como modalidade. A gente tem a Federação brasileira hoje de Skyrunner, né, que já estamos no 4º ano já levando equipe juvenil para disputar na Europa. A corrida de montanha, para mim, ela faz parte do meu cotidiano, é a vida do homem do campo, de correr numa trilha para ir buscar um fruto, para ir a vivência do dia a dia do homem do campo, que ele tem que fazer uma trilha de algum lugar, do plantio de onde ele está até a casa dele. E eu passei minha infância toda, igual você, no Vale do Paraíba ali, né, no Zona Norte de São José dos Campos, São Francisco Xavier. E nos últimos 20 anos eu dediquei full time a minha vida para Monteiro Lobato, porque meus filhos começaram a nascer e eu escolhi esse lugar, essa comunidade, o bairro do Souza, para viver, né? Até porque para dar a mesma chance que a gente teve quando na infância, poder pescar, correr, acampar, fazer uma fogueira, escutar um passarinho, né, colher um fruto de uma árvore. Essa mesma vivência que eu queria passar para meus filhos, então eu escolhi uma zona rural de Monteiro Lobato, onde eu ia conseguir montar um pouco, trazer um pouco do showroom do mundo, do trabalho de guia nosso, né, que a gente viaja o mundo, a gente conhece coisas lindas no mundo inteiro. E com isso eu transformei o sítio num showroom de coisas que eu vivi fora daqui, né? E a corrida de montanha, ela entrou para mim como algo, acho que foi um presente do trabalho de guia, né? Que eu sempre falava, eu fazia o trabalho de guia, na volta falava, vontade de descer correndo e tal. Eu nem imaginava que existia essa modalidade. Já treinava sem saber já? Sem saber. Então em 2006 foi a primeira prova que eu participei de corrida de montanha. Mas te convidaram? O que apresentou esse universo da corrida mesmo? Eu tinha um professor, ele já falecido, o Valdir Joel de Andrade, foi ele que fez ele criou, né, o engenheiro florestal, ele idealizou o Monumento Natural Pedra do Baú, e foi meu professor na época, entre 96 e 2000, em gestão ambiental e unidade de conservação, né, e a gente terminava o trabalho de trilhas, que sempre estava tudo envolvido com trilha, a minha vida inteira, né, desde a adolescência, o trabalho de guia, né, a vida de mateiro, né, e depois o trabalho de gestor ambiental, tinha a ver com trilha. E isso, ele me convidou para fazer uma maratona em Urubici, no Parque São Joaquim, que era o lugar mais frio do país, eu queria conhecer. E tinha uma maratona lá, eu subia 20 km e descia 20 km, e era dupla, e ele me convidou em 2006. Daí eu fui, participei, a gente se deu bem lá pela primeira vez, tal, aquilo ali ficou na minha cabeça. Mas em 2010, em 2011, foi onde eu conheci assim, o ninho, eu acho que o ninho da corrida de montanha na América do Sul. Foi onde eu conheci os argentinos, né, Bariloche, né, a região toda de Vila Angostura, onde tem as melhores trilhas da América do Sul, né, para competição, né, que eles têm mais tradição de montanha do que a gente. Foi nessa que você e o Celinho foram campeões lá? Sim, e a última prova que a gente teve título internacional, né, foi em 2018, que foi que eu e o Célio Augusto de São Bento do Sapucaí ganhamos em Pucón, que é o lado da Patagônia, mas é o lado chileno, né? Não é o lado argentino. Mas em 2012 foi quando eu conheci mesmo a Patagônia, assim, como corrida de montanha. Eu acho que foi quando eu virei a chave mesmo. Falei, a partir de 2010, eu falei, eu vou me dedicar a esse esporte, né?
que eu sou bem metódico, eu gosto de estudar o esporte, eu gosto de viver o esporte, né? Eu gosto de estudar quem faz em outro país o mesmo esporte que eu faço. E a gente aqui na roça, a gente não tem televisão, né, cara? Sim. Então a vida nossa é rádio e livro e igual hoje internet, né? Uhum. Bom, mas Ainda hoje não tem televisão? Nunca tinha, nossa, os meus filhos, os menores, nunca viram televisão na vida. Caraca! É até estranho. E água com cloro também. Eles, Uhum. quando eles saem daqui e vão em outro lugar, eles sentem cheiro da água e tal, daí eles comentam. Mas então, é isso, a corrida de montanha ela entrou na minha vida como algo orgânico. Sim. Para resumir tudo Sim. isso, né? Não foi algo que eu forcei. Uma forma natural. Né? Foi uma forma natural e meus clientes trouxeram essa disciplina para mim, né? Como a gente trabalha de guia, né? Conhece guia, gente no mundo inteiro. Um cara falou, sabia que o cara subiu a Concagua correndo, sei o cara subiu, estão tentando subir a Pedra da Mina correndo, tal, e, né? Nem andando as pessoas não iam para a Serra Fina, imagina correndo, né? Daí eu falei assim, nossa, que louco, né? Daí sim eu me aproximei demais, né? Eu já conheço a Mantiqueira, igualzinho você conhece a gente aqui na Mantiqueira. Eu só, na verdade, eu adaptei esse estilo de modalidade trail running, sky running, às escarpas tropical, né? Eu falo que fora é mais fácil correr, porque lá derrete o gelo, você vê aquele cascalho limpo, né? Agora aqui não, você corre no meio da floresta, né? As dificuldades são outras. Os riscos são os outros também. São outros, né? Mosquito, temperatura, tudo, né? Tempestade, né? No verão aqui é muito perigoso pra gente, né? Por causa da descarga elétrica, né? Por sinal, agora a gente está entrando numa época perigosa. Até é importante você tocar nesse assunto. Desculpa desviar um pouquinho do assunto aí. Não, faz parte. Com as cabeças d'água, né? Pra galera que vai frequentar a cachoeira aí, fica aquele recado, né, Milton? Que é importante, a gente que vive nisso daí. E é inesperado, né? As formações assim de chuva, de tempestade mesmo, as mais violentas, elas se formam com céu limpo, não precisa estar o céu fechado, né? Sim. Então, e a maior dificuldade para a gente no Brasil hoje é difundir cada vez mais as pessoas valorizar essa modalidade, porque o Brasil é um país rural, cara. O Brasil é um país de interior. Quantos Neymar da corrida de montanha a gente não tem escondido nos bairros rurais aqui da Mantiqueira? São Francisco, Monteiro Lobato, Passa Quatro, São Bento Sapucaí, Gonçalves, Santo Antônio, né, Tremembé, Sabe o que eu tenho falado muito ultimamente é que até os 15 a gente faz o êxodo rural. E depois dos 30 a gente tá fazendo o êxodo urbano, né? Mas agora com esse lance aí todo de sair um pouco da cidade, de trabalho remoto. Voltamos daqui a pouco para falar da escola de montanhismo e dessa reserva florestal. Nova jornada do Papo de Guia. Não poderíamos deixar de contar com o apoio da Virage Mitsubishi, nossa parceira nesse projeto. Onde vamos ouvir todos os nossos amigos, dar voz nos lugares mais ocultos desse turismo de aventura, desse turismo gastronômico e desse mundo outdoor. Com o Papo de Guia e agora a gente vai falar dessa beleza natural que um dia já foi extração de carvão, plantação de café, criação de gado e hoje partindo para uma RPPN de preservação, mais de 20 anos, pouquinho mais de 20 anos de reflorestamento, já quase uma floresta ombrófila densa e recanto dos pássaros, das trilhas desse garoto aqui. Pedra do On, Campo Escola de Montanhismo, Hamilton. O que representa tudo isso para você, que é o papai de toda essa criação aqui? Eu sou a geração seguinte, né? E tem uma geração anterior à minha, né? Chama Pedra do On, porque o nome do meu pai chama Oliveira Miragaia. Precisava dar um título para a reserva, chama RPPN Pedra do On, por causa do nome dele, né? Até 2009 ele estava junto, depois ele desencarnou. A gente começou aqui o reflorestamento, o trabalho intensivo mesmo de combate a não deixar pegar fogo, a tiração do gado,
ao lançamento de semente, a agrofloresta, começamos em 1997, final de 96 para 97. E em 99 a gente adquiriu mesmo uma propriedade, a gente comprou a área. E em 2009 meu pai faleceu e desde então, né, meus filhos já são a geração que nasceu aqui. Aham. Né? Assim, eu e meu pai, a gente fez a ponte de vir para cá, pegar uma área degradada e recuperar ela. Já é a continuação de um legado. E eu acho que é muito frutos de tudo do ecoturismo que a gente já viveu aqui, né? Porque Sim. quando a gente chegou em 1990, que eu falo que 10 anos antes, a gente chegou em São Francisco Xavier, onde tudo era estrada de terra, a gente viu o ecoturismo ser uma economia limpa. Sim. Depois da Eco 92, né, que veio desenvolvendo, e mesmo assim a gente levou muitos anos um certo preconceito ainda com o ecoturismo. Ele só foi reconhecido como economia mesmo a partir depois das feiras Adventure Fair, as feiras em São Paulo, Sim. onde deu uma oxigenada, né, de 99 a 2005, onde eu tinha uma empresa de ecoturismo em São Francisco Xavier, vendi minha empresa para meu irmão e falei, eu preciso de uma coisa mais profunda, que tenha mais tempo de consolidação. Daí a gente montou o Campo Escola de Montanhismo. O que é o Campo Escola de Montanhismo? Uma escola de atividades ao ar livre, onde a educação ela é a interação do ser humano com a natureza. O guia, o mestre é a natureza. Eu e você, a gente só é o interlocutor ou tradutor ambiental para quem visita aqui. Somos o facilitador das conexões. Sim, 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 a gente faz todos esses links, mas para chegar nisso a gente precisa de horas de rodagem, né, dentro desse lugar para preparar. Hoje a gente tem uma trilha autoguiada, a pessoa que nunca fez trilha ela pode fazer sozinho. A gente tem trilhas com escalaminhada, onde o cara tem técnicas de escalada. A gente tem trilhas com camping, né, a gente tem a trilha com a meditação, né, e tem a trilha com o hack and fly. Então, tudo trilha é nosso pão quente e depois você vai anexando conforme a personalidade do seu cliente. E isso já existe no mundo, né? A Outer Bounds, a NOS, são escolas internacionais na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde elas já criaram essa modalidade de atividade ao ar livre. Esse conceito aí, né? Esse conceito, essa metodologia de vida ao ar livre, né? E a gente, por ser brasileiro e ser mantiqueirista e ter uma personalidade, e ter estudado também e ter vivenciado, a gente fez a gente criou uma metodologia de ensinar a educação ao ar livre com o mínimo de interferência humana e com o máximo de imersão na natureza. Podemos dizer que a gente adaptou para o nosso quintal. Sim, não, a gente fez a gente traduziu para a nossa linguagem ambiental, né? Porque a gente é um país com biodiversidade muito grande, com facilidades de interação ambiental, com praia, montanha, chuva, vento, muito de 360 dias do ano. Então a gente não é tão limitado assim. Então o brasileiro ele tinha que, né, se apropriar dessa cultura do montanhismo e da educação ao ar livre. E o Campo Escola ele já é uma marca, né? Ele foi criado em 2001, né? Filosofamos muito em cima disso. Eu falo que o Campo Escola é um projeto, né? Ele não é uma empresa, né? Ele não é uma empresa de ecoturismo que eu só vendo coisas, né? Eu não vendo só, eu tenho um trabalho social, né? Que é onde é corrida de montanha, né? Onde eu preparo corredores de alta performance para correr tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e porque ele age muito na educação emocional, né? Não é só a questão... não é só a saúde física, a mental também é muito importante, sim, né? E essa questão emocional, a pessoa controlar essa coisa, né? Controlar, ela ter segurança, ela saber liderar uma coisa, né? Falar assim, ó, vamos subir, isso me acompanha. O montanhismo, né, tropical, que é o que a gente tem, ele é muito interativo, né? A gente tem uma variedade de pássaros que a gente escuta e não vê, a quantidade de cachoeiras, de água de nascente que a gente pode tomar, que aqui que é pura, né? E fora isso, a cultura mantiqueirista, né? Onde a gente traz a história dos tropeiros da Revolução de 32. Nossas origens caipiras aí, né? Que a gente mostrar que o Vale do Paraíba, né? Essa região nossa, essa escarpa que a gente tem paulista aqui, ela proporciona uma riqueza de biodiversidade e de ferramenta
para desenvolver um montanhismo de qualidade que não deixa a desejar lugar nenhum do mundo. É importante você falar isso aí, porque nós do Vale nós somos muito privilegiados, né? A gente tem Mantiqueira do lado, Bocaina do outro, Serra do Mar, PNI, Sim, tudo muito próximo. É tudo. Capital tá do lado, né? Precisa de uma Sim. reunião, São Paulo tá ali do lado. Então, assim, eu gosto muito de falar da Mantiqueira, porque eu me sinto muito à vontade, porque passei todas as minhas férias dos 44 anos que eu tenho, assim, praticamente, sei lá, 4 férias não passei aqui em outro lugar do mundo, mas quase todas aqui, desde a infância. Então, a gente sabe o valor que tem gastronômico, cultural, artístico, histórico que a Mantiqueira traz. E o mais importante, que é a economia limpa, que hoje em dia a gente ganha dinheiro com a floresta em pé. Sim. Isso é o mais importante. Hamilton, muito importante você tocar nesse assunto, e aí vem aquela pergunta, conhecer para preservar? Ah, sim, lógico. Ninguém preserva aquilo que não conhece. É lógico, a consciência vem com a convivência. A gente tem que conviver com as coisas para criar consciência, senão... Muito bem. Milton, outra coisa. Tô sabendo que vai rolar uma corrida de montanha aí no próximo ano. Já tem data? Como é que as pessoas se inscrevem? Como é que faz? Então, no segundo ou terceiro domingo de janeiro de todo ano a gente faz uma competição que chama Desafio Circuito. Antes era Desafio Pedra do On, mas agora chama Desafio Circuito das Pedras, porque tem outras pedras que o cara tem que passar nessa corrida até chegar no bairro. A largada e chegada é do bairro dos Sousas. Em média é de 150 a 250 atletas, todo ano tem. E isso serve de seletiva para a gente ver as pessoas com mais aptidões, para a gente tentar ajudar eles a competir o cenário nacional. Daí até março a gente consegue já ver se alguma das pessoas que saíram da seletiva nossa consegue ir para o cenário nacional. E a partir daí é lutar por uma vaga para a seleção. Vale lembrar que com muito orgulho nós temos prata da casa da seleção brasileira, já há alguns anos já. Sim, lógico. E temos recorde. Sim. E aqui em São Francisco Xavier, né, o Aislan foi o melhor brasileiro colocado masculino hoje no Mundial. Ele fez nono, sétimo no geral e nono, né, no top 10 que a gente fala, né, na Europa, né. Deixou muita gente de cultura do montanhismo para trás, né? Muitos países que já têm cultura do montanhismo para trás, né? E é o terceiro ano consecutivo que a gente vai. Por isso que é a importância de você ir todo ano. Porque você vai todo ano, mesmo que você não esteja no time, mas ajudar a trabalhar aquele time, sim, ou a lapidar aquele atleta que está performando, que isso ele vai trazer conhecimento de lá, que a gente vai aplicar de novo e vamos voltar no outro ano cada dia mais forte. O nosso sonho agora, o próximo ano, ou fazer um top 3 ou um top 5, que era coisa inimaginável se falasse isso há 5 anos atrás, quando a gente começou, né? Em 2016 foi o primeiro ano que o Brasil levou uma seleção brasileira para competir, eu tive o prazer de participar. E agora já estamos com 5, 6, 7, na 7ª edição de todo ano levando o time nacional, né? E nossa região, a gente, como você falou, tem prata da casa, a gente tem matutos, pessoas daqui que tem genética de corredor, que tem habilidade de andar em florestas, pessoas que já têm um DNA para praticar esse esporte. O que basta é um pouco de atenção e nunca perder a paixão pela natureza, né? Que isso que é esse combustível. Né? André Azevedo, estava com ele hoje cedo e a gente tem uma passagem de uma entrevista que eu estava lendo e uma coisa que eu levei para minha vida toda que é transformar um impossível em possível. Sim, lógico. Né? Ir atrás dos sonhos, sim, batalhar duro, lógico, que uma hora vem. Lógico, isso é o combustível, né? O desafio é o combustível, né? Aquilo que te tira da zona de conforto. Sim. É que eu falo assim, ó, na zona de conforto ninguém ganha título, cara. Não. Só ganha título se você sair da zona de conforto. Você não ganha título só jogando em casa. Você ganha título jogando fora. A coisa mais, eu tenho muito amigo argentino, amigo mesmo, assim, de tomar cerveja junto, e o brasileiro tem essa tradição de rincha no futebol, né? E foi a primeira vez, quando a gente ganhou na Argentina, a primeira vez com o Celinho, o cara, tomou uma cerveja junto, levou a gente no aeroporto. É um esporte que do primeiro ao último, todo mundo ganha. Sim. Não existe aquela coisa, não é uma guerra. É uma superação pessoal, interna. Primeiro você ganha de estar ali, de não estar sentado no sofá, só assistindo as pessoas fazer o filme. Você está fazendo parte do filme. A conquista é individual na corrida, mas a vitória é por equipe, da equipe, é todo mundo que correu. Sim, não, e é muito mais. A vitória é da sua comunidade, sim, é da sua escola, é do seu do legado que você está deixando. Não, é dos seus clientes que torcem por você. Né, eu falo que é a riqueza social, cara. Tipo, é o network que a gente cria. Qualquer lugar do mundo que a gente for, a gente tem lugar para dormir. Não vou dormir em hotel, vou dormir na casa do meu amigo. E o que a gente estimula
aquele garoto que a gente já foi um dia, Sim. a vir atrás. Não, Dá para mudar aquela condição. Lógico, assim, a ideia, eu falo, quanto mais difícil, parece que a natureza já elimina um pouco de competidor pra gente, né? Às vezes quando chega em algum lugar, tá nevando, ou tá trovejando, ou tá chovendo, eu vou entrar na Serra Fina com chuva. Pô, quanto pior, melhor, cara. Sim. Porque as condições de pior condições na corrida, ela já vai por natureza eliminar um monte de gente. Você vai ficar ali os 5 meses preparado de alma para ganhar essa prova. Daí, isso aí é um fator psicológico, que a gente treina muito durante pré-prova importante, né? Mas também existe o rescaldo, que é você preparar a pessoa quando ela volta de uma corrida e saber semear isso na sua comunidade. Sim. Hamilton, adorei o papo. Queria que você falasse para a galera como que encontra o Hamilton Miragaia, a Escola de Montanhismo. Agora é com você. Campo Escola de Montanhismo é o nosso Instagram. E o meu Instagram pessoal é Hamilton_Miragaia. Hamilton, muito obrigado por ter participado desse Papo de Guia. É sempre um prazer estar com você e receber toda de herança esse legado que você nos deixa. Obrigado a todos que participaram de mais esse Papo de Guia. Alma na montanha, montanha na alma. Faça as coisas com intensidade. Acredite no seu coração. Namastê.